Olha só, pessoal, eu achei interessante hoje trazer esse multímetro aqui da Yachun. Faz um tempão que eu tenho esse multímetro aqui, ó. Ele é um multímetro digital, certo, pessoal? Eu vou falar um pouco dele e depois eu vou falar um pouco do analógico, sabe? Resolvi falar dos dois hoje, né? Olha que interessante. Ele tem a escala aqui, ó, onde eu tô botando... Onde estou colocando, né? Desculpa, pessoal, pelo meu linguajar. Ó, o HFE aqui, ó, é o ganho do transistor. Aí tu testa ele aqui, ó, tu bota o transistor aqui, tu vai ter que olhar no datasheet. Datasheet significa folha de dados, certo? Tu vai olhar no datasheet do transistor, onde é que é o emissor, onde é que é o coletor, onde é que é a base, e ele tem emissor de novo, ó. O PNP vai nessa conexão de cima aqui, ó. E o NPN vai na de baixo, ó. Emissor, coletor, base e emissor. Aí tu tem que olhar para os terminais, tu vai olhar os terminais do transistor, botar o seletor do multímetro em ganho, né? No caso aqui, ó, tá em ganho, tá? Tu vai botar, eu liguei ele agora, power, e ele tem o hold, né? Que tu congela a tela. Olha só, tu bota o seletor em HFE, se o multímetro for PNP, tu vai olhar o datasheet dele, tá? Para ver quais terminais que vão no emissor, coletor e base, ou coletor, base e emissor. E o de baixo é NPN, ó, emissor, coletor e base, ou coletor, base e emissor. Aí tem que olhar o datasheet, como eu falei, do componente, que é a folha de dados do componente, para te colocar aí na posição correta para medir o que é o ganho. O que é o ganho, pessoal? É quantas vezes o transistor ele vai ampliar. Ele pode estar funcionando como um amplificador, entendeu? Ele vai receber certa corrente na base e ele vai ter um ganho em relação a essa corrente, coletor ao emissor ou emissor ao coletor. Aí depende do tipo do transistor, certo? Então, mas o que eu quero é falar das escalas do multímetro, tá? Ó, tem um Vzinho aqui, o V é de tensão, e o pontilhado aqui, ó, significa que é a tensão, a corrente contínua, ó. O pontilhado com o tracinho em cima, ó, tensão contínua, certo? Ele começa aqui, ó, em 200 mili. Vocês entenderam, pessoal? Aqui, ó, essa escala aqui, ó, o HFE é a parte, é para medir o transistor. Essa escala aqui é para medir tensão contínua, ó. Tensão contínua, ó, começa em 1000 volts, 200 volts, 20 volts, 2 volts e 200 milivolts, tá? Tensão alternada, ó. Tem o Vzinho com um tio em cima, ó, tensão alternada, ó. Ele vai dos 700 volts, 200 volts, 20 volts, 2 volts e 200 milivolts. A mesma coisa aqui, para contínua ele tem um valor maior que é o 1000. E aqui, pessoal, ó, o Azinho com o tio em cima. O Azinho com o tio em cima, tu vai ter que mudar a ponteira de prova vermelha, ó. No caso aqui, aonde ela tá, é tensão e resistência, tu vai medir aqui, ó. Tensão alternada, tensão contínua e resistência. Para medir a corrente elétrica, tu vai ter que mudar, tipo... 10 ampere, ó, o Azinho é de ampere, ó. O máximo 10 ampere ele mede, ó. Tu não tem, se tiver mais que 10 ampere, aí tu vai ter que ter outro instrumento para poder aferir a corrente, ó. Tu vai botar a ponta de prova vermelha aqui
para medir 10 ampere, tá, pessoal? E aqui em miliampere, ó. A ponta de prova vermelha aqui, tu vai medir miliampere, ó, que legal isso. E o preto, o fio preto, ele é comum tanto a tensão como a corrente, ó. Então, eu vou colocar em 10 ampere aqui, ó. Eu vou botar em miliampere, tá? Miliampere para medir o quê? 2 miliampere, 20 miliampere, 200 miliampere de corrente alternada, ó, pessoal. Só que em 10 aqui, ó, eu já tenho que mudar, porque é ampere, ó, já não é mili. Para medir mili, tu vai deixar em mili, ó. Para medir ampere, tu já tem que mudar. Tu botar aqui em 10, tu já tem que botar em ampere ali, ó. A mesma coisa aqui, ó, corrente contínua, ó. 10 ampere, daí eu deixo aqui, ó, em ampere, ó. Agora eu vou mudar para 222 miliampere, daí eu posso colocar aqui que é uma corrente mais baixa, ó, pessoal. Olha que legal isso. Entenderam? E essa outra escalinha aqui, Farad. Farad, daí eu vou voltar. Entendam que essas duas aqui, ó, é só para medir corrente, ó. Eu vou voltar a minha ponta de prova. Daí o nome disso daqui, pessoal, é plug banana, ó, que vai conectado, ó, um plug banana. Aí para medir farad, ó, F de farad, ó, 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2 microfarad, 20 microfarad e 200 microfarad. Isso aqui é para medir a capacitância, pessoal. Olha só, o capacitor, ele tem, ó, 470 microfarad, ó, já excede a minha medida, ó. Aí o certo é utilizar um capacímetro para medir esse capacitor aqui. Até 200 microfarad, eu posso fazer a aferição com esse multímetro. Ultrapassou esse valor, eu preciso de um capacímetro. E esse outro aqui é o buzz, ó, o teste de continuidade, pessoal. Olha que legal. Teste de continuidade, ó. E depois vem resistência. E não esqueça, o teste de continuidade é o teste de diodo, né, pessoal? Onde as ponteiras de prova, ó, tu vai colocar uma na outra, elas vão bipar, ó. Aqui o I é de infinito, ó, tá tendendo ao infinito. Quando eu tocar uma na outra, ele tende a zero, ó, pessoal. Ele tende a zero quando eu toco uma na outra. Vocês viram que ele tende a zero, ó? Por que ele tende a zero? Porque é um curto-circuito. Eu estou botando as minhas mãos, pessoal. Ó. Uma resistência insignificante. Vamos mudando a escala, ó. 200. Ó. 200, 2.000 ohms, 20.000 ohms, 200.000 ohms, 2 mega é 2 milhões de ohms, 20 mega 20 milhões de ohms, 200 mega 200 milhões de ohms. Entendeu, pessoal? Ó, a escalinha com o seletor, ó. Vocês viram o funcionamento do multímetro digital? As medidas dele são precisas, mais precisas que o analógico. Porém, na resistência ele deixa a desejar, pessoal. Por que ele deixa a desejar? Porque o multímetro digital, ele libera só 3 volts na ponta de prova. E a ponta de prova vermelha é o positivo e a preta o negativo. Nessa ordem. Então, ele deixa a desejar porque quando tu vai testar diodo, para te poder mover a junção do diodo, tu precisa de mais de 3 volts. Tipo, tu vai testar uma fuga de um diodo,
tu precisa da escala de X10K do multímetro analógico. Até eu vou mostrar agora para vocês a diferença, olha só, pessoal. Aqui o multímetro analógico, tá? O multímetro analógico é diferente do digital, né? Vocês sabem que tu tem que pegar e calibrar ele. Então, vou botar a ponteira de prova vermelha aqui, ponteira de prova preta aqui. Como eu havia falado, ó, tu tem que calibrar ele. Eu vou botar ele na escala de X10, tá? Para calibrar, ó. Uma ponteira de prova tocando na outra, ó, ele tende a zero a resistência, ó. Aí tu tem que olhar bem no meio do parafusinho aqui, através da sombra do ponteiro, ó, por causa do erro de paralaxe, ó, pessoal. Tu deixa ele no zero, ó, tu vai olhar para a sombra do ponteiro, ó. Tu vai olhar para a sombra do ponteiro, ó, por causa do erro de paralaxe, ó. Ó, a sombra do ponteiro. A sombra do ponteiro, ó, através do botão de ajuste, ó. Eu tenho que cuidar, a sombra do ponteiro é o meu guia, ó. Aí ele tá calibrado. E no fundo da escala, tu calibra com esse parafuso aqui, ó. Entenderam, pessoal? Então, o que que acontece, ó? A escala de X1 é o teste de diodo, ó, bus. Nesse multímetro aqui, o bus é a escala de X1, que é o teste de diodo. A X10, tu consegue verificar o ganho do transistor na X10, ó, é totalmente diferente do digital. E daí na X10K, é como eu tinha falado para vocês, que na ponta de prova preta, tá, ele libera 12 volts das pilhas que estão em série com a bateria, certo? É liberado 12 volts. Aí tu consegue mover tu coloca o diodo ali em VRRM, que é na forma reversa dele. Aí os 12 volts vão conseguir mover a junção do diodo de tal forma que tu vai conseguir averiguar se tem uma fuga ou não. Olha que interessante isso, eu já tinha falado isso em outras aulas. Mas olha só, pessoal, eu estou mais aqui para mostrar a diferença de um para o outro. Que esse multímetro analógico, ele é bem mais eficiente que o digital. Eu não estou menosprezando o multímetro digital, porque ele tem, em algumas escalas, ele é mais preciso que o analógico, certo? Mas na escala de resistência, o multímetro digital deixa a desejar, porque o multímetro analógico libera 12 volts na ponta de prova preta, que consegue mover a junção do diodo na posição de VRRM, que é a posição reversa, né? A posição reversa máxima. Então tu consegue empurrar. É como se tu empurrasse a junção de tal forma que com aquela pressão ali tu consegue averiguar se tem fuga ou não. E o multímetro digital já não, né? Com a pressão do multímetro digital, tu já não consegue averiguar se tem uma fuga. Tanto é que o multímetro digital ele vai dar OL, que significa linha aberta ou overload, que é uma escala que como se tivesse uma chave aberta. Ele diz que a chave está aberta, que não está tocando uma na outra. Vocês entenderam, pessoal, a diferença? E o que acontece, ó? Aqui, ó, eu tenho à disposição no X10 do HFE, ó, que eu posso medir o ganho dos transistores. No X1 é a escala de diodo nesse multímetro, ó. Ele dá o bip no X1, tá? Aqui, ó, miliampere, ó. Tu vai conseguir medir corrente aqui, ó, de 250 miliampere, 25 miliampere, 2.5 miliampere e 100 microampere. Até 100 microampere tu consegue medir a corrente, ó. E o output, pessoal, para que é essa escala de output? Output tu vai botar em 10 aqui, ó.
Ó, corrente alternada e 10 aqui, ó. Tu consegue medir pulso de PWM, tu consegue medir ripple de capacitor em fontes chaveadas. Olha que legal essa escala aqui. Então, tu vai simular como se fosse um osciloscópio, entendeu, pessoal? Não é um osciloscópio, né? Jamais eu não estou comparando, eu estou dizendo assim, ó, que é parecido, entendeu, pessoal? É parecido. Então, o que acontece? Se tu botar a ponta de prova vermelha aqui, ó, no output, ó, tu vai lá no teu PWM, ó, e tu vai conseguir aferir ele e verificar os pulsos, entendeu? Tu vai conseguir verificar a amplitude, a frequência, entendeu? Ele não é quase que um frequencímetro, sabe? Você vai saber a frequência ali, tá em 2 volts, 2 volts e meio, entenderam, pessoal? Então, aqui, ó, essa escala é de corrente alternada, ó, 10 volts tu vai usar para output, tá, pessoal? Agora eu só vou estar discriminando a escala, ó. Você vê aqui, ó, no botão de ajuste, que eu tenho o símbolo do ômega, entendeu? E esse medidor aqui, o nome dele é galvômetro, certo? Ó, quando o ponteiro sobe, eu já tinha falado, ele diminui a resistência, quanto mais em cima a resistência vai tendendo a zero, né, praticamente sem resistência, e quanto mais embaixo vai chegar no nível a resistência vai aumentando, a chegar no nível quando tende ao infinito é uma chave aberta. Que legal isso. Esse multímetro aqui eu não tinha mostrado ainda para vocês, pessoal. Eu tinha mostrado o meu outro, por isso que eu resolvi fazer a videoaula com esse daqui, certo? Eu tenho que entender que esse botão aqui do meio é o seletor, esse aqui é como se fosse um potenciômetro, é um potenciômetro, né? O botão de ajuste, né? Que ele vai diminuindo a resistência para te poder calibrar. Então, o que acontece, ó? Corrente alternada tem 10 volts, 50 volts. Se tu vai medir a tua rede elétrica, é 250 volts. Ele tem 1000 volts, ó. E depois aqui é corrente contínua, ó, de 1000 volts, 250, 50, 10. E daí de corrente contínua ele tem 2.5 volts, 0.5 volts e 0.1 volts. Olha que legal isso. E daí tu vai olhar aqui para o fundo da escala, ó. O nome dessa parte aqui da escala é fundo de escala, tá? Por exemplo, eu quero medir 0.1 volts. Cadê o 0.1? Onde é que ele tá? Tu vai usar o 1 aqui, ó, e vai colocar o 0 e uma vírgula na frente dele. Daí vai ficar 0,10. Aqui, ó, 0,08, 0,06, 0,04, 0,02, 0,00, né? Que daí tá zerado, né? Não tem medida. Então, vocês entenderam? Ó, o 0,5, onde é que eu vou usar? Tu vai no 50, ó. 0,5, tu vai botar o 0 e uma vírgula na frente do 5 ali, ó. Aí tu vai botar 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Vocês entenderam, pessoal? Que interessante essa escala. No 1 aqui, ó, é 0,1, só que no 8, como ele é menos que 1, tu vai colocar um 0 a mais na frente do 8, vai dar 0,08, 0,06, 0,04, 0,02. E através desses números aqui, ó, tu vai adequar o que está aqui nesses números que estão aqui no fundo da escala, para te poder fazer as devidas aferições. Entenderam, pessoal? Olha que legal isso. E daí eu acho interessante essa parte aqui, até eu vou falar um pouco da resistência, que eu gosto de falar mais dessa parte aqui, tomara que a minha câmera foque, ó. Olha, o X1 é o buzz, ó. Olha ali, pessoal. O X1 é o buzz. O X10 é 30 miliampere.
O X100 é 3 miliamperes. O X1K é 300 microamperes. Vocês viram que conforme vai aumentando a resistência, vai diminuindo a corrente que ele libera. Olha se isso aí não é lógico, pessoal. Tanto é que chega em X10K libera 12 volts. Ele nem mostra que tem corrente aqui, ó, porque a corrente é insignificante. Olha que interessante isso, pessoal. Tu entender que quando a resistência aumenta, quanto mais resistência, mais queda de tensão. Quanto mais queda de tensão, menor é a corrente elétrica. Olha que interessante saber isso, pessoal. Tu pode aplicar em tudo na eletrônica. Eu falo bastante desse multímetro porque ele é de suma importância para uma bancada, pessoal. Ele é de suma importância. Entendeu? Alguns falam, não, isso aí é obsoleto. Ele não é obsoleto. Ele é usual. Entendeu, pessoal? Então, ó, na escala de resistência, tu vai voltar ele para cá, ó, pessoal. Entendo que eu boto essa ponta vermelha aqui no output, ó, e na escala de 10 aqui, ó, apenas para medir PWM e medir Ripple, entendeu? Quando é apenas para isso. Aí essa outra escala aqui, ó, quando a ponteira está aqui, eu consigo medir a resistência, eu consigo medir tensão alternada, tensão contínua, corrente alternada, né? Corrente, certo, pessoal? Se você conseguiu compreender algo nesse vídeo, pessoal, se inscreve no meu canal, tá? Deixa o seu joinha e, se for possível, compartilhe esse vídeo para que eu possa fazer conteúdos mais elaborados, para que você possa se aprofundar nos seus conhecimentos.